Olá, meus amigos, vamos focar no direito penal aqui só um pouquinho. Vamos dar início a um novo projeto, conforme combinado nas minhas redes sociais, um curso inteiramente gratuito, online, disponível aqui no YouTube sobre leis penais especiais. E para dar início a esse curso, eu optei por fazer uma abordagem sobre a Lei das Contravenções Penais, o nosso Decreto-Lei 3.688 de 1941. Primeiro nós vamos abordar os aspectos gerais, para depois sim avançarmos em cada uma das contravenções penais previstas na Lei das Contravenções Penais, a nossa LCP. E olha só, apenas como sugestão de estudo, nos slides eu coloquei apenas tópicos, então eu recomendo que para você tenha um curso completo, um curso que seja de fato, que de fato vá agregar à sua vida profissional e enquanto estudante, a sua vida acadêmica, que você acompanhe as aulas fazendo anotações, apontamentos, inclusive você pode pausar o vídeo a qualquer momento para complementar o seu raciocínio. Mas vamos dar início aqui então ao nosso curso sobre as leis penais especiais, especificamente sobre a Lei das Contravenções Penais. E eu já inicio com uma pergunta. Se eu estou falando de contravenções penais, essa expressão ela é sinônimo de crime? Contravenção penal é a mesma coisa que delito? Ou são coisas diferentes, são aspectos diferentes? O Brasil, assim como outros países, como a Alemanha e a Itália, por exemplo, adota aquilo que nós chamamos de sistema bipartido. Ou seja, em relação às infrações penais, elas vão possuir uma subdivisão. Infração penal é gênero, e dentro desse gênero vão estar inseridas duas espécies, que são os crimes, entendidos aqui como sinônimos de delito e delitos, e também as contravenções penais. Então, a própria ideia do sistema bipartido já deixa muito claro que crimes e contravenções penais, delitos e contravenções penais não são sinônimos. Entendida essa diferença inicial, a gente precisa avançar um pouco mais. A doutrina, tradicionalmente, quando vai apontar o principal critério diferenciador de um crime para uma contravenção penal, tende a apontar o chamado critério da ofensividade, ou seja, o crime, ele pressupõe uma conduta, um comportamento que ofende muito mais ou coloca em risco muito mais um bem jurídico do que uma contravenção penal. Então, sob o ponto de vista da ofensividade, o crime ofende muito mais do que a contravenção penal. A contravenção penal ela é de uma ofensividade bastante reduzida, como nós veremos no decorrer do curso. E é isso que significa. Até por isso, há autores, há doutrinadores, especialmente de manuais voltados para concursos públicos, que tendem a se referir às contravenções penais como, por exemplo, crimes anões, justamente por conta da sua baixa ofensividade. Também pode haver a denominação delito liliputiano, em referência à obra As Viagens de Gulliver. Então, são alguns conceitos que aparecem aqui, sobretudo para aqueles que almejam algum concurso público. Então, essas definições, esses conceitos, essas expressões são importantes. O questionamento que eu faço é o seguinte: esse critério da ofensividade para distinguir crime de contravenção penal está correto? Está correto. Não está totalmente equivocado, mas perceba que eu estou dizendo, não está totalmente equivocado. Há outros critérios também. O professor Nelson Hungria, por exemplo, o saudoso autor Nelson Hungria, ele vai dizer, por exemplo, que entre o crime e a contravenção penal, a principal distinção está na reprimenda. Para os crimes, há previsão de reclusão e detenção. Já para as contravenções penais, em termos de reprimenda de privação de liberdade, há somente a prisão simples, que envolve um rigor penitenciário muito menor do que aquele afeto à reclusão e à detenção.
E eu até faria um acréscimo. Além dessa questão da ofensividade e da reprimenda, reclusão, detenção, prisão simples, há um outro critério, talvez até o mais importante deles. A diferença entre o crime e a contravenção penal, ela está prevista na lei. Nada mais é do que um critério legislativo, um critério estabelecido pelo legislador. E olha que exemplo interessante que nós temos aqui. O porte de armas, previsto no artigo 19 da nossa Lei das Contravenções Penais. Até 1997, essa conduta de portar, de manter arma sem autorização, sem licença da autoridade, era uma mera contravenção penal. Hoje nós sabemos que com o Estatuto do Desarmamento trata-se de um crime. A Lei 9.439 de 1997 foi quem promoveu inicialmente essa mudança, essa transformação, vamos dizer assim, da conduta de uma mera contravenção penal para um crime. Só que até então era considerado um crime de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima, em regra, ela não superava 2 anos. O Estatuto do Desarmamento ele veio para agravar ainda mais a sanção em relação ao porte de arma de fogo. Mas o critério legislativo é o que define essa diferença. Significa dizer que a qualquer momento uma contravenção penal por opção legislativa pode ser transformada em um crime, assim como um crime também pode ser convertido, pode ser transformado em uma contravenção penal. Alguns outros exemplos. O artigo 65 da Lei das Contravenções Penais, que previa a chamada perturbação da tranquilidade, sofreu recentemente aquilo que nós chamamos de continuidade normativa ou continuidade típica normativa. Algumas das condutas ali previstas passaram a integrar o crime de perseguição ou stalking, que tem previsão agora no Código Penal brasileiro. A importunação ofensiva ao pudor, conduta prevista no artigo 61 da Lei das Contravenções Penais, ela passou a integrar, melhor dizendo, o delito de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal, com redação dada pela Lei 13.718 de 2018. Veja que, embora a gente não possa desconsiderar a questão da ofensividade, a questão da reprimenda imposta, o mais importante, o cerne da questão é a ideia de que se trata de um critério legislativo. Então essa é a principal distinção, é o principal elemento diferenciador entre o crime e a contravenção penal. O critério legislativo que pode mudar a qualquer momento. E além disso, e até para dar início a esse curso com chave de ouro, é interessante também que a gente faça apontamentos sobre as principais distinções entre os crimes e as contravenções penais. E como é um assunto importante, eu vou até tomar uma água. Se a gente analisar a Lei das Contravenções Penais, especialmente os seus primeiros artigos, a gente já consegue identificar algumas distinções delas em relação aos crimes. E depois a gente vai bater ponto a ponto em cada um desses artigos. Mas aqui é só um panorama geral, uma apresentação. E a primeira, melhor dizendo, diferença entre as contravenções penais e os crimes, e eu até adiantei, está em relação às penalidades aplicáveis. Para os crimes, o artigo 1º do Decreto-Lei 3.914 de 1941, que é a nossa lei de introdução ao Código Penal, ele prevê para os crimes as penas privativas de liberdade consistentes em reclusão e detenção, que vão ser aplicadas de forma isolada, ou seja, ou só a reclusão ou só a detenção, de forma cumulativa, ou seja, somada ao mesmo tempo, simultânea, ou de maneira alternada com a pena de multa, ou seja, reclusão ou multa, detenção ou multa. Então esse é o critério aqui essencial para a gente definir o crime em relação à penalidade aplicável, que vai ser de reclusão ou detenção, que podem vir juntas ou separadamente ou alternativamente previstas junto com a pena de multa. Nas contravenções penais isso não existe. Para a contravenção penal não há
a prisão privativa de liberdade nos moldes da reclusão e detenção, e sim nos moldes do que nós chamamos de prisão simples. Também há a possibilidade de previsão de multa. A lei ela vai dizer que a prisão simples, que nós veremos adiante, ela tem um rigor menor, um rigor penitenciário menor do que as penas privativas de liberdade convencionais, mas elas vão ser previstas nas contravenções penais de maneira alternativa ou cumulativa com a pena de multa. Ou prisão simples ou multa, ou ambas ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, eu até fiz um alerta aqui. Pode ser que a gente se depare com uma contravenção penal que preveja isoladamente a pena de multa, ou seja, ela não prevê nenhuma privação de liberdade, nenhuma prisão simples. Isso é um dado caracterizador das contravenções penais. Jamais uma conduta que só prevê como sanção a multa vai ser considerada crime. Um exemplo que nós temos está no artigo 66 da Lei das Contravenções Penais. Essa conduta ela trata daquilo que a doutrina chama de notícia crime obrigatória. É a situação, por exemplo, do funcionário público que no exercício das suas funções, ele toma conhecimento de um fato criminoso, perseguível, vamos dizer assim, com a ação pública, e ele deixa de comunicar às autoridades. A lei só prevê multa para essa conduta, e isso não deixa de caracterizar uma contravenção penal, muito pelo contrário, isso caracteriza uma contravenção penal. Outro aspecto importante, diferenciador entre os crimes e as contravenções penais, está naquilo que nós chamamos de extraterritorialidade. Em regra, para os crimes, vigora o princípio da territorialidade, ou seja, nós só vamos aplicar, via de regra, a lei penal brasileira para os fatos criminosos ocorridos dentro do território nacional, feitas as ressalvas, por exemplo, em razão dos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. O Código Penal até trata da chamada extraterritorialidade, ou seja, da possibilidade de aplicação da lei penal brasileira para fatos ocorridos no estrangeiro. Por exemplo, um crime contra o patrimônio da União, um crime contra o presidente da República. Essas hipóteses autorizam a aplicação da lei penal brasileira, ainda que o fato tenha se dado no estrangeiro. Para as contravenções penais não existe extraterritorialidade, isso é muito importante. Para as contravenções penais só existe o princípio da territorialidade, é o que diz o artigo 2º da LCP. A lei brasileira só é aplicável à contravenção praticada no território nacional. Então, não há previsão da extraterritorialidade. Se um brasileiro é preso em flagrante no estrangeiro, praticando, por exemplo, o jogo do bicho, que é uma contravenção penal, ele não pode ser punido no Brasil de acordo com as leis brasileiras. Ele vai ser punido lá no estrangeiro se lá essa conduta for prevista como crime ou como contravenção. Mas no Brasil ele não pode. Se eu, por exemplo, me deparo com o presidente da República no exterior e pratico vias de fato contra ele, puxo os cabelos dele, dou um empurrão, eu não posso ser punido aqui no Brasil, porque para as contravenções penais não há se falar em extraterritorialidade. Elas são específicas dos crimes e ainda assim, em hipóteses excepcionalmente previstas no artigo 7º do Código Penal. Então, vamos seguir aqui. Outro ponto muito importante da diferença entre os crimes e as contravenções penais. Para os crimes, a tentativa ela é perfeitamente admissível. Como regra, a gente sabe, há delitos que, pelo menos num ponto de vista prático, é muito difícil se reconhecer uma tentativa, por exemplo. Tá? Mas, como regra, os crimes admitem a tentativa. E é o que diz o artigo 14 do Código Penal. Não só admitem, como também punem a tentativa. E como que o juiz vai punir a tentativa? Ele vai fazer a dosimetria, a fixação da pena e ele vai aplicar para o crime tentado a pena do crime consumado, na sua modalidade consumada, diminuída de 1/3 a 2/3. Quanto mais se aproximou da consumação, menos
o juiz vai diminuir a pena. É o que diz o artigo 14 do Código Penal. Agora tem que tomar cuidado em relação às contravenções penais. Porque muita gente fala, olha, as contravenções penais não admitem tentativa. Isso não é verdade. As contravenções penais admitem tentativa. O que a lei das contravenções penais diz é que a tentativa não é punível. São situações diferentes. Uma coisa é dizer que a contravenção penal, que a infração penal não admite tentativa. Outra, bem diferente, é dizer que a tentativa não é punível, ou seja, ela até pode ser reconhecida, só não vai gerar nenhum tipo de consequência penal para o sujeito. É o que diz o artigo 4º da Lei das Contravenções Penais. Não é punível a tentativa de contravenção penal. Pode ver que a lei não diz que não cabe tentativa, ela só diz que não é punível, tá? E qual que é a justificativa disso? A justificativa ela também está associada ao próprio critério da ofensividade. Se a contravenção penal por si só, na sua modalidade consumada, já é considerada de baixa ofensividade, punir uma contravenção penal na sua modalidade tentada, em que a pena vai ser ainda mais reduzida, em que a ofensividade é ainda menor, não faz o menor sentido do ponto de vista político-criminal. O Estado gastaria muito mais processando e, de repente, punindo esse indivíduo do que a ofensa efetivamente gerada por ele. Então, é um critério meramente de política criminal sob o viés da ofensividade. A tentativa na contravenção penal é de uma ofensividade muito mínima, irrisória, o que não justifica a intervenção do direito penal, que, como nós sabemos bem, só deve ser invocado em último caso. Ele é uma medida extrema. Seguindo aqui, com relação à ação penal, via de regra, para os crimes, a ação penal ela é pública. Essa ação penal pública é aquela que vai ser procedida, vai ser realizada pelos órgãos públicos, pelos órgãos oficiais. E essa ação penal pública ela pode ser incondicionada ou condicionada. Será incondicionada quando não depende de nenhuma condição especial. Por exemplo, uma autorização da vítima. A condicionada ela vai depender de condições especiais, que nós vamos chamar de condições de procedibilidade ou condições específicas. É o caso, por exemplo, da ação penal pública condicionada à representação do ofendido, seu representante ou eventuais sucessores, ou a ação pública condicionada à requisição do Ministério da Justiça. É o que acontece, por exemplo, em hipótese de crime contra a honra do presidente da República. Os órgãos oficiais, a polícia, o Ministério Público, só podem atuar a partir de uma requisição, como se fosse um pedido qualificado do ministro da Justiça. Além disso, os crimes também podem ser processados mediante ação penal pública, mediante ação penal privada, de iniciativa privada do ofendido ou dos seus representantes legais ou seus sucessores e por aí vai. Já nas contravenções penais, nós só vamos trabalhar com a ideia de ação pública e ação pública incondicionada à representação. Não existe contravenção penal que se processa mediante ação privada, ação de iniciativa privada, que é o termo mais tecnicamente correta, muito menos contravenção penal que se processa mediante ação penal pública condicionada à representação ou requisição. Nós só trabalhamos com contravenções penais incondicionadas à representação, ou seja, sem nenhuma exigência, sem nenhuma condição especial para que os órgãos de persecução penal, por exemplo, a polícia, o Ministério Público, possam tomar providências. É o que a gente extrai do artigo 17 da Lei das Contravenções Penais. A ação penal é pública, devendo a autoridade proceder de ofício. Essa previsão ela sofre algumas críticas. A primeira delas é no sentido de que há algumas contravenções penais que, se a gente for analisar a fundo, na verdade elas resguardam, elas versam sobre interesses meramente privados. É o caso, por exemplo, da
contravenção penal da perturbação do sossego. Se eu ligo o som alto aqui e começo a incomodar o meu vizinho, isso é um problema, segundo certa orientação doutrinária, isso é um problema do meu vizinho, é interesse privado do meu vizinho, não da coletividade. Então é uma crítica que se faz no sentido de que deveria sim haver previsão de contravenção penal processada mediante ação penal de iniciativa privada. Em relação às vias de fato, nós falaremos com mais profundidade no decorrer do curso, mas eu já faço um alerta, porque há um problema aqui de proporcionalidade muito grande. A Lei dos Juizados Especiais, ela prevê no seu artigo 88 que a lesão corporal culposa e a lesão corporal leve, ela somente se procede mediante representação, mediante autorização. O problema é que a contravenção penal das vias de fato, ela possui uma ofensividade menor do que a lesão corporal, seja ela leve, seja ela culposa. Então, há uma parcela da doutrina que entende que essa contravenção penal também deveria se processar mediante representação do ofendido. O problema é que a lei das contravenções penais não faz nenhuma exceção nesse sentido. Então, ou seja, dois comportamentos de maior gravidade, maior ofensividade, como são a lesão corporal culposa e a lesão corporal leve, dependem de representação do ofendido. Se ele não representa, há a decadência e a extinção de punibilidade, uma medida mais benéfica para o agente. Nas vias de fato, isso não existe, pouco importa a vontade do ofendido, por exemplo. O Estado é obrigado a dar ensejo à persecução penal, ou seja, algo muito mais gravoso para uma conduta que, em tese, é mais branda. Então, há essa discussão sobre o ponto de vista da proporcionalidade, se essa contravenção penal das vias de fato guarda compatibilidade com a ordem constitucional vigente. Eu já adianto que tanto o STF quanto o STJ entendem que sim, e que essa contravenção penal vai se proceder mediante ação penal de iniciativa pública. Mas mais adiante nós veremos isso com mais calma. Outro ponto importante sobre a distinção dos crimes para as contravenções penais está no elemento subjetivo. Nos crimes, nós vamos ter tanto o dolo quanto a culpa. Os crimes eles são praticados mediante dolo ou culpa, é o que diz o artigo 18 do Código Penal. O objetivo dessa previsão normativa, dessa previsão legal, é afastar a chamada responsabilidade ou responsabilização penal objetiva, muito comum no direito civil, por exemplo, quando vai se apurar a conduta de agentes do Estado ou a própria conduta do Estado quando ele gera danos aos particulares. Aqui no direito penal isso não existe, ou é dolo ou é culpa. É o que nós chamamos de princípio da culpabilidade. A ação ou omissão do sujeito, ela pressupõe que ele tenha agido, ao menos culposamente, mas a regra é o dolo. Os tipos penais culposos, eles são a exceção e no Código Penal vão estar previstos expressamente, como nós veremos daqui a pouquinho. Nas contravenções penais, a redação do artigo 3º é bem confusa. Ela diz o seguinte, eu peço licença para fazer a leitura. Para a existência de contravenção, basta a ação ou omissão voluntária. Deve-se, todavia, ter em conta o dolo ou a culpa, se a lei faz depender de um ou de outro qualquer efeito jurídico. Então é uma redação bastante confusa que gera muitas dúvidas de ordem teórica e também de ordem prática. O Código Penal, no artigo 18, ele só exige dolo ou culpa, ele não exige essa voluntariedade. As contravenções penais, elas fazem essa exigência, mas a doutrina, ela vai entender no sentido de que essa primeira parte do artigo 3º da Lei das Contravenções Penais encontra-se, melhor dizendo, tacitamente revogada, ou seja, sem efeito jurídico nenhum. Para a análise das contravenções penais, nós só vamos analisar se há dolo ou culpa. Pouco importa essa questão da voluntariedade. Então, por exemplo, o sujeito que perturba o sossego alheio, nos termos do artigo 42 da Lei das Contravenções Penais, a gente tem que fazer a análise da seguinte forma. Vou tornar a dar o exemplo aqui. Suponhamos que eu ligue o meu som na maior altura, perturbando o meu vizinho.
Em tese, eu tive a voluntariedade de ligar o meu som alto, mas acima de tudo, é necessário que se verifique se eu agi efetivamente com dolo ou com culpa. Não, nesse caso específico não há previsão de modalidade culposa, mas se eu agir com dolo, com um elemento subjetivo de perturbar o sossego alheio. Porque se eu não tiver agido com esse ânimo, muito embora tenha levado a efeito uma conduta voluntária, se eu não tiver agido com dolo ou culpa, então não há a prática da contravenção penal, porque também para as contravenções penais não se admite a responsabilização penal objetiva em respeito ao princípio da culpabilidade. Então, só recapitulando rapidamente, essa primeira parte do artigo 3º da Lei das Contravenções Penais não foi recepcionada. Ela encontra-se tacitamente revogada. Para a análise das contravenções penais, a gente também vai ter que verificar se o agente agiu com dolo ou culpa, dependendo da previsão. Seguindo aqui, nós temos também outro aspecto importante em relação ao máximo da pena. Para os crimes, a pena máxima é de 40 anos, nos termos do artigo 75 do Código Penal, que foi até recentemente alterado pelo famoso pacote anticrime. Até então, a pena máxima era de 30 anos, hoje é de 40. Para as contravenções penais, a duração máxima será de 5 anos, nos termos do artigo 10 da Lei das Contravenções Penais. Olha, a duração da pena de prisão simples não pode, em caso algum, ser superior a 5 anos. A gente não tem nenhuma contravenção penal prevista na Lei das Contravenções Penais com pena de 5 anos. Essa possibilidade de uma pena alcançar 5 anos, por exemplo, ou quiçá ultrapassar, vai se verificar, de repente, numa hipótese de concurso de infrações, de concurso de contravenções penais. Vamos supor um concurso material, o sujeito tenha praticado várias contravenções penais em concurso material e, por exemplo, o somatório dessas penas pode igualar ou até superar os 5 anos. Não importa, ele só vai cumprir os 5 anos de prisão simples por expressa dicção legal do artigo 10 da Lei das Contravenções Penais. Tá? Outro ponto importante da diferença entre os crimes e as contravenções penais está na chamada suspensão condicional da pena, o sursis da pena. Mais especificamente sobre o período de prova. O que é isso? No sursis, o juiz ele vai condenar o indivíduo, por exemplo, mas vai dizer que o indivíduo, que a execução da pena, ela vai ficar suspensa. Obviamente, se o sujeito preencher os requisitos legais, os requisitos que vão estar previstos no artigo 77 e seguintes lá do Código Penal brasileiro. Esse período aqui em que a pena não vai ser executada é chamado de período de prova. É o nosso famoso período de prova, que, como regra no sursis, tem duração de 2 a 4 anos. Tá? E existem as modalidades específicas de sursis, como, por exemplo, o sursis etário ou sursis humanitário. O sursis etário devido aos indivíduos maiores de 70 anos e o humanitário aquele devido por razões de saúde. O indivíduo, por exemplo, tem uma doença muito grave, por exemplo, um câncer em estágio terminal, que o estabelecimento prisional não tem condições de fornecer um tratamento adequado. Então, por uma questão humanitária de saúde, há a possibilidade de o período de prova ser concedido, de o sursis ser concedido. E esse período de prova ele será de 4 a 6 anos, tanto no etário quanto no humanitário. Para as contravenções penais também é cabível a suspensão da pena, o sursis da pena, assim como o livramento condicional. Só que o período de prova do sursis, também por expressa previsão da Lei das Contravenções Penais, o seu artigo 11, será de 1 a 3 anos. Então, diferentemente dos crimes, aqui nas contravenções penais, a duração será de 1 a 3 anos desse período de prova. Decorreu esse período de prova, o juiz vai fixar o tempo caso a caso. Sem que o sujeito tenha dado ensejo ao descumprimento, sem que ele tenha descumprido as condições fixadas, impostas, vai ocorrer a extinção da pena. A pena vai ser declarada extinta.
Então, recapitulando, nas contravenções penais, esse período será de 1 a 3 anos, em que ele vai ficar ali vinculado ao cumprimento de determinadas condições. Nos crimes, esse período é de 2 a 4 anos, em regra, ou de 4 a 6 anos, nas hipóteses do sursi etário e também no sursi humanitário. E outra informação importante para a gente praticamente encerrar esse panorama geral das distinções entre os crimes e as contravenções penais diz respeito às medidas de segurança. Nas medidas de segurança, o prazo ali para a reavaliação, o período mínimo de cumprimento que o sujeito tem que ter, e a lei estabelece, é de 1 a 3 anos. É o que diz o artigo 97 do Código Penal, e ele vai passando por reavaliações periódicas para verificar a necessidade de continuação da medida ou não. Para as contravenções penais, esse prazo mínimo de duração ele será de apenas 6 meses. É até uma questão de proporcionalidade mesmo, já que as contravenções penais elas possuem uma ofensividade menor, como nós já falamos bastante aqui hoje. Então, o prazo mínimo de duração da internação em manicômio judiciário ou em caso de custódia e tratamento é de 6 meses, diferentemente dos crimes em que o período é de 1 a 3 anos. Então, a gente encerra aqui essa primeira parte sobre a lei das contravenções penais, batendo ponto a ponto das principais diferenças entre as contravenções penais e os crimes. Obviamente que outras podem surgir e falaremos delas no avançar desse curso, e nas próximas aulas a gente vai começar a abordar a chamada parte geral da lei das contravenções penais. Então, nós vamos abordar alguns aspectos importantes, como competência, sobre aplicação em relação à violência doméstica, mas não vou me adiantar muito não, veremos tudo com muita calma, para só depois disso, depois de compreendidos todos os aspectos gerais, ponto a ponto da lei das contravenções penais, nós ingressarmos naquilo que talvez realmente interesse, que sejam as contravenções penais em espécie. E teremos bastante coisa para falar, mas a gente segue. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Agradeço de coração mesmo. Se você gostou, deixe seu like. Se ficou interessado, deixe um comentário aqui, ajuda demais. Compartilha com seus amigos estudantes, profissionais do direito, porque a ideia, como eu sempre digo, é colaborar e nós vamos juntos rumo a esse objetivo de aprender. Muito obrigado e até o próximo vídeo.